espírito de manada que faz com que nós sejamos bonobos, sim, porque nós, como primatas, também não temos alternativa. Às vezes, as construções filosóficas presumem ou postulam a ideia de que pode haver um Robinson Crusoe, que é o homem primordial. O homem primordial sempre viveu em grupo. Nunca houve nenhuma experiência humana do homem isolado. Enfim, as histórias conjecturais do século XVIII, muitos destes iluministas, partiram desse princípio, que é extraordinário, porque isso não está comprovado em lado nenhum, bem pelo contrário. O homem tem uma natureza gregária, que até tem a ver com as próprias condições em que o homem nasce. As próprias condições com que o homem nasce. É curioso, hoje a paleoantropologia tira uma conclusão muito curiosa, é que nós e os neandertais temos uma coisa em comum, é que as nossas crianças nascem com a cabeça para baixo, isto é, com a cara oposta à cara da mãe. O que faz com que a espécie, a nossa espécie humana, sapiens sapiens, e a espécie humana também, neandertal, tinham que ter partos assistidos. Somos os únicos primatas, nós e os neandertais, que comprovadamente temos partos assistidos, isto é, a própria mãe não consegue ver a cara da criança, pode estar a asfixiar no momento de nascer. Todos os outros primatas, a criança nasce com a cara virada para a própria mãe. Isto pode ter consequências. Estou aqui meramente a especular, mas isto pode ter consequências, por exemplo, para a necessidade gregária, que também existe nos primatas, em que as crianças nascem com a cara virada para a mãe, é verdade. Mas isto pode reforçar a nossa necessidade gregária. Ora bem, se essa necessidade gregária existe, então o relativismo é, de certa maneira, uma coisa também genética, um aspecto genético quase, da forma como nós articulamos, sobretudo quando acedemos a uma certa racionalidade explícita, a forma como nós articulamos essa pluralidade das pessoas que partilham a sua existência em conjunto. Bom, quanto a estas visões fundacionalistas, eu diria que há aqui uma grande clivagem. Há essa visão que Engelhardt designa como social-democrata, enfim, no fundo, aquela visão modernista, herdeira da construção iluminista, que diz que, basicamente, nós temos que convergir para uma moral substantiva. Vamos admitir que uma boa parte da história da humanidade, pelo menos desde os tempos das cruzadas, tem a ver com o entrechoque entre religiões do livro, que se afirmam de forma expansiva, com tendências universalizadoras e com a necessidade do proselitismo, ou que, de certa maneira, tem agora esta correspondente secularizada, nesta visão de que uma moral só vale se nós acabarmos de conquistar os últimos infiéis. Bem, como sabem, também há aqui uma tragédia no meio disto tudo, é que nas religiões do livro havia uma que não era proselitista, que era o judaísmo, e acabou por ser um pouco esmagada pelas outras. Os muçulmanos e os cristãos encarregaram-se de tentar ocupar o planeta com o seu proselitismo. Bom, e hoje temos ainda alguns ecos disso, nestas visões éticas que dizem, não, ou pensamos todos da mesma maneira, ou então não vale a pena. E então vamos tentar convencer todas as pessoas a aderir a condições universais de validade para policiarmos a nossa estátua interior, que é a estátua do agente moral. E, portanto, aqui vem uma moral substantiva, visto que o consenso se forma em torno do reconhecimento por condições de verdade dessa substância, e não o contrário. E, portanto, não é o facto das pessoas estarem a agir de uma determinada maneira que dita que essa seja a moral, que seria uma espécie de uma visão indutivista sobre a conduta moral, ou seja, faria erigir a ética com base numa primeira observação dos costumes. Não, isto não. Isso até pode ser assim naturalisticamente. Mas, em termos de necessidade de validação, tem que haver uma validação a priori. Uma validação por uma estátua interior que não esteja contaminada pelos factos e que seja capaz de apor aos factos um dever ser que não pode resultar, se não por falácia naturalística, da própria observação daquilo que são os costumes. Porque senão nós não seríamos livres. Seríamos como os bonobos. Seríamos deterministas. Bom, isto vale o que vale. Já estão a ver que eu estou a tomar aqui partido, não é? Dizendo que o melhor do mundo é sermos como os bonobos. E, portanto, os bonobos não são como são por deliberação racional ou por adesão a uma conduta validável por condições universais. E então passamos a ter aqui uma outra vertente que hoje é muito visível na esfera da pós-modernidade, embora ela não possa ser empobrecida
com a ideia de que ela está próxima, ou ela é fruto daqueles que mais empunham o pendão, a bandeira da pós-modernidade, que é esta visão que eu designo aqui por libertária ou nominalista. Diz, bom, se nós tivermos condutas que efetivamente pacifiquem, enfim, até pegando um pouco o exemplo do professor Adiodato há pouco, eu realmente posso não saber coreano, mas se alguém me disser uma fórmula qualquer em coreano, cujo conteúdo referencial, cuja densidade semântica eu desconheço, mas que serve para acabar com cenas de pancadaria no Parlamento sul-coreano, que até são frequentes, se houver uma fórmula, sei lá, se eu disser ABC no Parlamento coreano e subitamente os parlamentares coreanos, em vez de andarem no cochilado, se abraçam e se beijam, enfim, esperemos que não com demasiado entusiasmo. Mas se isso acontecer, o ABC tem uma virtude apaziguadora. Por isso é que esta posição é nominalista. Estou a falar de nominalismo da creolas universais. Isto é, nominalismo porque torna totalmente irrelevante a certeza semântica. É um uso, esse uso é um uso que performativamente consegue resolver conflitos e, portanto, se isto corresponde a alguma convicção dos sul-coreanos, eu não sei, mas que eles modificam a sua conduta, modificam. E, portanto, muitas vezes esta visão libertária diz-nos isto. Um muçulmano pensa de uma maneira, um cristão pensa de outra. Mas se porventura alguma coisa que um cristão diga pacifica um muçulmano e alguma coisa que um muçulmano diga pacifica um cristão, eles não têm que partilhar coisa nenhuma. Basta preferirem essa fórmula para propiciarem entre eles uma harmonia. E então chegou-se à harmonia sem qualquer consenso, mantendo plenas as virtualidades do dissenso, as virtualidades centrífugas. Cada um pensa da sua maneira. E por isso é que eu também digo aqui neste slide que esta visão libertária ou centrífuga é muito tributária da imagem do mercado. Porque no mercado eu vou comprar umas laranjas. Eu não quero saber se o meu vendedor pensa como eu ou tem as minhas convicções. Não, eu quero as laranjas. E, portanto, se um muçulmano me vende laranjas sendo eu cristão, tudo bem. Mal está é se ele por acaso me disser assim, eu só lhe vendo laranjas se o senhor se converter. Aí é que temos um outro problema. Mas se ele efetivamente dispensa, naquele caso concreto, a colaboração, pragmaticamente, reconhecendo que o dinheiro, neste caso, que ele vai receber, é a fórmula propiciatória para nos harmonizarmos, pois tanto bem, eu torno útil a ele, fornecendo-lhe o dinheiro que ele pretende, numa linguagem bastante universal. E ele torna-se útil a mim, fornecendo-me um bem que eu pretendo obter. E conseguimos colaborar sem partilharmos qualquer convicção.